Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais uma resenha literária para vocês. O livro de hoje é O Vinho Novo é Melhor, do Robert Tom. Esse livro aqui é um livro cristão, então ele vai contar a história, a verdadeira história desse Robert Tom, a história dele, de como a vida dele mesmo mudou, com o contato aí com o cristianismo, com Jesus mesmo, né? E ele era um alcoólatra. Enfim, eu vou contar aqui um pouquinho da história para vocês, não vou contar tudo, né? Mas é um livro muito legal. Para quem é cristão, né, gente? Para quem não é, para quem não acredita, acredito que não vai ser um livro assim, né, que a pessoa vai gostar. Mas para quem tem fé, para quem acredita, esse é um livro muito, muito legal, porque vai contar mesmo como que Jesus transforma a vida. E a gente vai começar então a conhecer a história dele ainda na infância, esse Robert Tom. Ele mora na África do Sul, lá em Cabo Verde, se não me engano é o nome da cidade. E ele ali criança, ele vem de uma família que tinha posses, né? Então o pai dele era dono de uma joalheria e, né, morava com a mãe, ele, o pai, a mãe, os irmãos, eles então eram de uma família assim rica, né? Não era super rica, milionária, mas assim, tinha umas condições financeiras assim, e eles já eram cristãos, eles frequentavam a igreja ali, acho que a igreja metodista, né, que eles frequentavam ali e tal. E aí o pai, como eu falei, ele era dono de uma joalheria, mas depois ele começa a investir em outras coisas ali também. E ele começa a perder dinheiro, porque ele faz uns investimentos ali em algumas coisas que não dão muito certo, né? E aí ele começa a perder muito dinheiro e tal. Então ficam-se ali meses, assim, com a família perdendo, o pai perdendo alguns dinheiro de investimentos que ele fez e que não deu muito certo. Até que acaba ainda que o pai vai morrer. Ele tem 10 anos, o Robert tem 10 anos quando o pai acaba falecendo, então. E aí, depois da morte do pai, a situação da família complica muito. Primeiro porque eles já estavam, assim, numa decadência financeira, né? Eles já estavam enfrentando alguns problemas ali financeiros. Mas a mãe, e tudo era gerido pelo pai. A mãe do Tom, ela não administrava nada, assim, não sabia sobre finanças, sobre empresas, ela não sabia cuidar das finanças ali, das empresas, do marido, da joalheria, enfim. Então, quando o marido morre, ela fica sozinha, sem saber o que fazer, com dívidas ainda. E aí acaba que ela é obrigada a vender a joalheria, ela vende a casa onde eles moravam, e aí vai ter que morar numa casa mais simples. Enfim, eles acabam perdendo ali o dinheiro e ficando sem, ela não tem como, não sabe, ela nunca aprendeu a gerenciar mesmo as coisas da família, o dinheiro e tal, porque, né, era sempre o marido que cuidava de tudo, enfim. E aí ela acaba tendo que comprar uma casinha mais simples e ela vai colocar o Robert e uma outra, a filha, a irmã dele, que são os mais novos, né, os mais velhos ficam com ela, mas os mais novos, ela vai colocar no que aqui vai ser chamado de orfanato. Mas não é exatamente um orfanato como a gente imagina, né? Quando a gente sabe. Porque quando eu penso em orfanato, eu imagino que seja um local para crianças órfãs, né? Que ficam ali, que moram ali, que não tem família. Não é o caso. Eu acho que aqui, apesar do livro inteiro falar orfanato, eles usam esse termo, tá mais para um internato ou para uma escola interna. Por quê? O menino fica, a menina vai também, mas a menina é separado. Tem o prédio dos meninos, o prédio das meninas. Então a gente só acompanha a vida dele, né? Ele mora ali naquele orfanato, ele estuda ali é a escola também. Mas a mãe vai visitar eles de vez em quando, algumas vezes por ano a mãe vai visitar. No final do ano, ele vai para casa da mãe para passar as festas de fim de ano, né, Natal, Ano Novo. Ele vai para casa da mãe, passa lá, no ano seguinte ele volta, então, para esse que eles falam orfanato. Então, assim, não é exatamente um orfanato, é mais um internato, uma escola interna. Tanto que quando ele termina os estudos, ele sai e volta para casa da mãe dele. Então, é mais como um internato, mas eles usam a palavra orfanato. Enfim, e é um orfanato ali, uma instituição também cristã, também ligada à igreja cristã. Só que ali, ele é meio que maltratado. Não, ele é maltratado ali, né? As irmãs que comandam aquilo ali, elas são bem rigorosas. Então, assim, tem umas regras. Os meninos, ele com 10 anos, os meninos precisam acordar cedo e varrer o chão de pedra, limpar o chão, porque fica todo brilhando. Os meninos têm que trabalhar ali também para manter tudo organizado. E às vezes ele reclama de estar cedinho da manhã, 5 horas da manhã, um frio, e o menino tá lá tendo que limpar o chão e tal. E ele tá reclamando daquilo dali e tal. E aí a irmã pega ele, leva para um quartinho lá e bate nele. E citando passagens bíblicas de que a gente não deve
fazer as coisas reclamando, a gente deve sempre fazer as coisas de bom grado, não devemos ficar murmurando, reclamando. Então, a irmã fala, você tá indo contra o que, né, os ensinamentos bíblicos e tal, então, e bate no menino. Aí, por exemplo, eles vão tomar banho, os meninos. Tem uma cena aqui em que os meninos entram no banheiro para tomar banho e eles veem que a banheira já tá criando um negocinho de gelo, tá tão frio, a água tá tão gelada, isso no inverno, que já tá criando aquela camadinha de gelo em cima da banheira, sabe? Aquela película de gelo. E os meninos falam, não vou entrar aí nessa água congelante. Então eles falam, vamos fingir que a gente tá tomando banho. Então eles ficam só balançando assim a água, fazendo barulho para respingar a água para todos os lados, pra irmã ali achar que eles tomaram banho, mas na verdade eles não tomaram, porque tá muito frio. Só que essa irmã, ela fica olhando assim por um buraquinho da parede e ela vê que os meninos não estão tomando banho, que eles estão só balançando a água ali pra fingir que estão tomando banho, mas não estão. E quando eles saem, ela castiga eles também, castigos físicos, ela bate nele também, citando ali os mandamentos de não mentir, mentir é pecado, né? Cita as frases bíblicas que falam sobre a mentira. Então, assim, isso vai fazendo com que o Robert, ele vai ficando meio que com raiva da religião, porque tudo isso, todos esses castigos físicos que as irmãs ali do orfanato fazem com eles, sempre baseia em conceitos, né, do cristianismo e tal. Não pode mentir, então bate. Não pode murmurar, não pode fazer as coisas de mau grado, bate. Então, assim, ele vai fazendo com que ele se afaste disso. Então, ele que era um menino que nasceu ali numa família cristã, foi criado ali numa família cristã, acaba se afastando. E aí a história vai seguindo, ele vai sair ali, acho que com 14, 15 anos, ele sai desse orfanato, volta pra casa da mãe, vai ter uns problemas ali também, fora já. Aí, no orfanato ainda, ele vai ter um dia em que ele vai estar orando pro Senhor e ele pede assim, se o Senhor realmente existe, me mostra, me dá um sinal, alguma coisa. E ele vai sentir uma presença ao lado dele muito forte. Ele não vai ver nada, mas ele vai sentir uma coisa, alguém do lado dele. E a partir dali, isso no orfanato ainda, ele começa a acreditar. Então, quando ele sai, assim, ele sempre acreditou, mas, né, é aquela coisa, né, pra lá e pra cá, né? Ele sai dali, quando ele vai pra casa da mãe, ele começa a frequentar a igreja ali. A mãe e os irmãos não estão mais frequentando a igreja, ele começa a frequentar. E aí vai crescer, ele vai se apaixonar por uma moça muito bonita, ele vai ver ela num baile e vai chamar ela pra tomar alguma coisa, né? E aí eles vão num barzinho ali tomar alguma coisa, a menina pede uma Coca-Cola, só que ele quer se mostrar, porque a Coca-Cola é bebida de criança, né? Então ele resolve pedir uma bebida alcoólica, e ele nunca tinha bebido, mas ele pede a bebida alcoólica pra se mostrar pra moça, se mostrar que ele já é um homem adulto, que ele não vai ficar bebendo Coca-Cola, suquinho de laranja. Então ele pede uma bebida e ele bebe. E aí é o início do alcoolismo na vida dele, porque ele vai se viciar muito no álcool. Ele vai namorar essa moça e vai casar com essa moça. E depois já do casamento, esse vício, o alcoolismo, vai pegar ele de uma forma que, assim, ele, sabe, ele não consegue largar. Ele trabalha, mas todo o dinheiro que ele trabalha, no dia do pagamento, ele já sai do emprego, do serviço, e antes de chegar em casa, ele já passa no bar e ali ele já deixa o pagamento dele todo ali, só em bebida. E a família vai passar dificuldades, eles já vão ter que o primeiro filho já nasceu, e o aluguel atrasado, porque ele não paga o aluguel. E assim, e essa mulher e essa criança, que é um bebezinho ainda, o primeiro filho deles, só não passam necessidade porque vizinhos e amigos ajudam com cesta básica, com mantimentos, porque estão vendo a situação, que o marido é um bêbado alcoólatra que não consegue nem botar dinheiro, não botar comida para aquela mulher, para aquela criança. Então as pessoas ajudam, né? Enfim, e a mulher também cobra muito dele mudar, de parar de beber, ele chega bêbado e tal. E sim, é aquela coisa triste mesmo do alcoolismo. E aí inicia-se a Segunda Guerra Mundial. Isso que eu tô contando é lá no início, 1020 e pouco, 1030 e pouco. E aí começa a guerra e ele é recrutado pra ir pra guerra. Ele vai como soldado na guerra, ele vai viajar. E aí a gente vai acompanhar toda a história. Ali, quando eles estão ainda, ele vai pra uma parte da guerra, acho que do Egito, sei lá. Aí vai ter um feriado ali na guerra, um feriado não, uma folga, né? O pelotão dele ali vai ter uns dias de folga. E como eles estão próximos ali a Jerusalém, a Belém, as cidades santas, ele resolve ir lá. Aí chama um amigo dele, vamos lá, vamos visitar. A gente tá de folga mesmo. E ele visita então Jerusalém,
ele visita Belém, ele visita a igreja ali onde Jesus nasceu, né? O local onde, teoricamente, Jesus teria nascido. Ninguém sabe exatamente onde foi, mas onde acredita-se que tenha sido, né? A manjedoura lá. Foi construída uma igreja ali. E é muito interessante a descrição dessa igreja. É muito interessante que a porta é baixinha. É uma porta baixinha. Para qualquer pessoa entrar ali, você não consegue entrar andando, você precisa entrar engatinhando, porque não dá, ela é uma porta baixinha. E tem até algumas explicações aqui para isso. Algumas pessoas falam que foi uma porta baixinha mais fácil de proteger contra invasão e tal, mas tem uma explicação aqui também muito interessante, que é porque numa porta baixinha todo mundo precisa entrar engatinhando, todo mundo precisa entrar de joelhos. Não tem como você entrar andando ali, porque ela é pequenininha. Você entra engatinhando. Então, ele fala, até o rei da Inglaterra precisa se ajoelhar para entrar no lugar onde nasceu o Rei dos Reis. Então é muito legal isso. Eu não sabia desse detalhe, que nessa igreja que foi construída no local onde Jesus nasceu, a porta é baixinha ao ponto de todo mundo ter que se ajoelhar. Não tem como você entrar andando, você só consegue entrar de joelhos. E é muito interessante. Enfim, a guerra vai acabar, ele vai voltar para casa, alcoólatra ainda, e a gente vai seguir a vida dele, gente. E assim, eu não vou dar detalhes de tudo, mas é muito interessante essa luta dele com o alcoolismo e quando ele acredita. Ele é um cara que tem muita fé e ele nunca deixou de crer. Mas algumas coisas, assim, em relação à igreja, faz com que ele se afaste. E sempre que ele se afasta, ele meio que volta pros vícios, ou as coisas voltam a dar errado na vida dele, sabe? Por exemplo, ainda quando ele tá lá, como eu falei lá, quando ele vai em Jerusalém, em Belém, ele tem ali também um encontro ali com o Espírito Santo e ele resolve que ele vai parar de beber ali, ele não vai beber mais, e ele passa assim em frente ao bar e aquela coisa que atraía ele pra bebida não atrai mais, ele tá de boa ali, a galera sempre fica assustada porque ele não rejeitava um copo, né, e agora ele olha, não quer, sabe, assim, todo mundo fica assim. E aí, eles ali andando, ele vai também pra Roma, e ele passa ali numa igreja, numa daquelas igrejas ali de Roma e tal, Roma não, é lá onde tem o Papa, esqueci, Vaticano, tem aquelas igrejas grandonas e tal. E aí ele encontra uma mulher ali com uma criança no colo, perto da igreja. E ela se oferece para passar a noite com ele em troca de um dinheiro. E ele fica assim, pô, você não devia estar fazendo isso, você não devia estar se vendendo, isso é errado, isso é pecado. E ela fala, eu não tenho o que fazer, porque ela é uma viúva de guerra, o marido dela foi pra guerra e acabou falecendo na guerra. E ela tá ali com aquele bebezinho no colo e ela não tem de onde tirar dinheiro para alimentar aquela criança. Então, assim, a única coisa que ela tá se vendendo, se oferecendo ali pros homens em troca de um dinheiro para alimentar o filho. E ele fica assim, mas você pode pedir ajuda para a igreja, né, tem aquelas obras de caridade e tal. E ela fala, a igreja não ajuda pessoas como eu. E aí isso aí dá um baque nele, porque assim, a igreja era o local de ajudar esse tipo de pessoa. As pessoas necessitadas que estão ali com uma criança no colo, não tem dinheiro. E ela, não, mas a igreja não ajuda esse tipo de gente, sabe? Essas pessoas como eu, eles não querem nem, né? Então assim, aí isso faz com que ele fique, que tipo de igreja é essa então? E aí ele acaba se afastando de novo e caindo no vício. Então isso vai ao longo do livro, sabe? Ele tem encontros assim, mas quando acontece alguma coisa, geralmente com a instituição, não com a religião, mas com a instituição que o desagrada, ele, sabe? Enfim, é muito legal. E aí vai seguindo. Ele vai contar toda a trajetória dele. Eu não vou dar mais detalhes aqui pra não, né, estragar tudo, mas é muito legal. Ele vai e volta pra igreja, aí outras coisas vão acontecendo. A esposa dele também acaba aceitando Jesus e indo pra igreja também. E é muito legal, gente. É a trajetória dele até o final. E é uma história real, né? Enfim, é uma trajetória muito bonita, sabe? E é bem legal de você pensar também nessa coisa que eu falei, de que às vezes as coisas que acontecem assim na igreja te fazem afastar, sabe? Por exemplo, quando tem uma hora aqui que ele vai pra igreja, começa a frequentar, e ele se irrita com a mulher do pastor. Porque a mulher do pastor fica o tempo todo gritando, aleluia, aleluia. E isso irrita ele, sabe? Essa gritaria toda. Ele, não vou mais não, porque ela fica gritando lá, sabe? E aí, mas ele vai. Porque assim, às vezes, qualquer coisinha que um irmão lá faz, aí, não vou mais não por causa disso, por causa daquilo. E sabe, sempre que ele se afasta, as coisas começam a dar errado, né? Então, assim, é bem legal. Eu gostei do livro, achei interessante e vou deixar essa dica pra vocês aqui. Beijos e até a próxima.